Houve um ataque de grande proporção. Na verdade, uma destruição séria, segundo a mídia de Kiev durante a madrugada, causada por um ataque massivo de mísseis e drones russos contra a cidade, que matou pelo menos 18 pessoas e feriu pelo menos 90. E como dá para ver nessa foto aí ao fundo, muitos alvos civis foram atingidos. O Gary tem mais algumas imagens de apoio para mostrar isso. Primeiro, dá para ver, já de dia, o que parecem ser mísseis de cruzeiro chegando em poucos segundos. Sem defesa aérea, tudo muito claro, atingindo diretamente os alvos. A gente também está vendo vários alvos civis sendo atingidos. E eu queria te perguntar, de um ponto de vista um pouco diferente, porque a Rússia, claramente, espera que isso continue para aumentar a pressão. Isso é uma resposta ao que a Ucrânia vem fazendo, atacando São Petersburgo, Moscou e por aí vai. Mas será que a Rússia não está correndo o risco de dificultar o próprio argumento ao atingir tantos alvos civis e transformar isso numa ameaça existencial para o lado ucraniano, da qual eles não podem mais recuar? Como você acha que isso vai se desenrolar? Bom, é claro que esse é sempre o problema com a escalada de um conflito. Ela torna muito mais difícil recuar depois. Na verdade, houve relatos, quando a Rússia invadiu a Ucrânia lá em 2022, de que, segundo a mídia, tratava-se de uma invasão em larga escala. Mas isso não era verdade. Naquele primeiro mês, os russos lançaram menos bombas do que os Estados Unidos lançaram no primeiro dia da guerra do Iraque. Ou seja, eles foram mais contidos. E não porque tenham uma natureza melhor do que a dos Estados Unidos. Não é isso. Eles foram mais contidos porque, como você mencionou, se partissem para bombardeios mais pesados, com mais mortes e destruição, a diplomacia depois ficaria muito mais difícil. E como a gente sabe, eles entraram em contato com Zelensky no primeiro dia da invasão para tentar fechar um acordo que restabelecesse a neutralidade da Ucrânia. Por isso mesmo, não é uma boa ideia atacar de forma muito agressiva. E de novo, a gente já conversou sobre isso. É a mesma coisa com o Irã. Quando se mata tanta gente assim, fica muito difícil conquistar qualquer boa vontade do lado iraniano. Então, claro, essa escalada por parte da Rússia vai ter um custo, tanto nas possíveis vias diplomáticas, quanto no que a Ucrânia está disposta a fazer. E é por isso também que eles têm sido mais contidos. Eu sei que isso não é algo popular de se dizer no Ocidente, onde nos dizem que a Rússia está cometendo genocídio e tudo mais. Mas se eles enviaram 600 drones e você tem 2 pessoas feridas ou uma morta, algo assim, é claro que eles tomam muitas precauções para limitar os danos colaterais. Mas o que a gente está vendo agora é uma escalada. Como muita gente já tinha alertado, a escalada agora está acontecendo. Não dá para atacar Moscou desse jeito, como foi feito. Atacar São Petersburgo dessa forma e achar que não vai haver resposta. Então, existe uma pressão enorme sobre o Kremlin para adotar uma postura mais dura. E o que significa essa escalada? Bom, eu acho que isso já é a escalada. Isso quer dizer ignorar, em grande parte, o impacto sobre a população civil. Então, esse tipo de ataque, na minha opinião, é diferente do que a gente via antes. Claro, eu não estou dizendo que os russos atacaram só infraestrutura e prédios civis. Eles também miraram principalmente em centros logísticos, em fábricas, em instalações de energia. E por algum motivo, agora até postos de gasolina entraram nessa lista. Os Estados Unidos estão tentando atingir o máximo possível para paralisar a logística. Mas eu acho que é isso que a gente vai começar a ver mais agora. A guerra vai ficar bem mais feia. Eles podem estar intensificando agora a guerra contra os ucranianos, mas também pode ser que a gente veja mais sabotagens dentro da Europa. Talvez alguns ataques com drones, com possibilidade de negação. De novo, é especulação, ainda não aconteceu. Mas eu acho que a gente claramente com uma linha vermelha para os russos. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Porque a gente até usou no nosso programa um trecho do seu quando você entrevistou o Karaganov. Ele falou de forma bem direta, bem apaixonada: olha, a gente devia atacar. E teve uma parte que me chamou muito a atenção, quando ele disse no seu programa que recomendou ao governo usar armas convencionais contra certos alvos na Europa, onde fabricam os drones, onde produzem os motores de foguete, onde fazem parte da ajuda militar que estão dando para o lado ucraniano. E a grande questão é, o presidente Putin vai ouvir esse conselho? O que você acha? Pois é aqui que as coisas estão mudando. De novo, esse é o problema. Os falcões acabam vencendo o debate, porque isso vem de muito tempo atrás. Eu lembro que escrevi um artigo lá em 2016. O título era algo como Putin é a última alternativa pró-Ocidente na Rússia. E o ponto que eu fazia era sobre a pressão que ele já enfrentava naquela época, porque todos os falcões na Rússia diziam: o que estamos fazendo? Por que estamos basicamente parados, deixando a OTAN se fortalecer? Porque eles sabiam que a OTAN nunca permitiria que a Ucrânia implementasse o Acordo de Minsk, nunca deixaria a neutralidade ser restaurada e a paz realmente acontecer. Então eles estavam dizendo que esse é o momento de se preparar para a guerra. O que o presidente está fazendo? É daí que vem a pressão, e é daí que ela continua vindo. Então não existe, sabe, uma oposição liberal de coração mole. A principal oposição vem dos falcões. E como Karaganov estava dizendo, aliás, ele foi o principal que pressionou Putin para mudar a doutrina nuclear da Rússia, para reduzir o limite para o uso de armas nucleares. E olha, eu vou às reuniões de Valdai todo ano, e vi lá, por pelo menos 2 anos seguidos, o Putin dizendo para o Karaganov: não dá, nós vamos manter a nossa doutrina nuclear atual. No fim das contas, eles acabaram mudando, e isso foi em grande parte por causa da pressão, uma pressão que também foi liderada por pessoas como Karaganov. Então a pressão está aumentando, e isso tem sim um impacto sobre a Rússia, sobre o que a Rússia vai fazer. E como o próprio Karaganov destacou na entrevista, quando ele dizia que era preciso atacar instalações de produção na Alemanha e em outros lugares, ele fazia parte de uma pequena minoria. Agora, ele afirma que representa a maioria, ou seja, a pressão sobre o Kremlin para agir mais está crescendo. Talvez eles ainda não estejam prontos para atacar a Alemanha ou para atingir suas instalações de produção. Mas basta acontecer outro ataque, como aquele em Moscou, e é provavelmente isso que eles teriam que fazer. Não sei se você viu isso. Uns humoristas russos ligaram para o assessor do presidente da Estônia e o vídeo foi publicado há poucas horas. Pois é, eu entendo. Basicamente, o assessor do presidente estoniano aparece falando sobre como eles ajudariam com as coordenadas num ataque a São Petersburgo. E logo depois, a Maria Zakharova vem a público e diz que isso seria uma prova de que a Estônia, que aliás é um país da OTAN, estaria participando dos ataques terroristas contra a Rússia. Então a gente já está entrando nesse tipo de situação. E lembre das entrevistas que o Putin deu recentemente, em que ele reconhece o envolvimento mais profundo dos países da OTAN. Quando você faz essa declaração, você reconhece a cumplicidade, o quanto os países da OTAN estão realmente envolvidos, e isso coloca uma pressão enorme para que se liguem políticas concretas, ações reais a esse discurso. E eu acho que é para essa direção que a gente está indo. Então, se você me perguntar, eu diria que isso é só o começo. A gente vai ver uma escalada muito intensa do lado russo. E vai ser terrível para os ucranianos e para todos nós. Estamos caminhando para uma possível guerra com os russos. And what do you think? What would you be looking at? Because you've been following this, for years, even before the war actually started. What would you imagine you would see that would potentially be the final straw that's going to cause Russia to hit something in NATO? Is it going to be
some bigger target is hit in Moscow, something more important, or do you think that it's already done? They've already passed it too many times, and it's now. Como você enxerga essa situação? Or some internal thing to happen for them to strike? How do you see it? Olha, eu não sei, para ser sincero. Pode ser que eles já tenham aprovado isso e estejam se preparando. Quer dizer, eu sei que eles estão acumulando grandes estoques agora dos mísseis Oreshnik. Se você vai correr esse risco, quer dizer, o cenário ideal seria que eles lançassem alguns mísseis na Alemanha, em algumas instalações de produção, destruíssem essas fábricas e basicamente dissessem: olha, isso é um tiro de advertência se vocês não recuarem da guerra ou da guerra por procuração na Ucrânia. E se em vez disso, os europeus, talvez até os americanos também, decidirem escalar e atacar a Rússia, então eles querem estar numa posição, eu acho, em que possam realmente revidar e não ficar presos nessa guerra lenta de desgaste. Eles querem ter algumas armas poderosas. Então eu acho que provavelmente estão se preparando para, quer dizer, os europeus estão marcando datas para uma guerra com a Rússia. Então eu sei que os russos estão se preparando. Mas se eles já tomaram a decisão, ou se estão esperando por outra escalada, eu não sei. Isso ainda vai se ver. Bom, o Kremlin não está me ligando, então eu realmente não sei. Mas até agora, a gente tem que se perguntar por quanto tempo essa contenção pode funcionar. Lembre-se, no ano passado, eles atacaram o sistema de dissuasão nuclear da Rússia e, segundo o FSB, o serviço britânico MI6 estava envolvido. Eles atacaram a residência do Putin, atacaram Moscou desse jeito. Eles atacaram São Petersburgo no dia de abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Então, de novo, se isso ainda não foi o suficiente para fazê-los perceber que precisam escalar ou retaliar, eu realmente não sei o que mais seria. Mas não precisa necessariamente ser algo mais poderoso. Eu acho que no ano passado, o Putin ainda falava na linguagem da diplomacia. Eles embarcaram naquela estratégia do Trump de policial bom e policial mau em relação aos europeus. Achavam que aquilo poderia levar à paz. Mas como dá para ver agora pelo tom mais recente, não vai haver nenhuma paz negociada com o Trump. Então, na minha opinião, com a diplomacia ficando de lado, eles vão escalar o conflito. Bom, talvez você até tenha respondido, sem querer, a minha última pergunta. Como historiador e alguém que presta muita atenção à história europeia, o início da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda e tudo o que aconteceu entre uma e outra, olhando para tudo isso como uma lente para entender onde estamos agora. Considerando o que o senador Rubio disse há mais ou menos 2 semanas, que escolhemos um lado e estamos do lado da Ucrânia. Ou seja, nem estamos mais fingindo tentar buscar um acordo de negociação, como você mencionou. Diante do que você vê a Rússia dizendo, o que o Zelensky diz, o que os europeus estão fazendo, você acha que já passamos do ponto sem volta e que pode realmente haver outra guerra continental na Europa, que com muita facilidade poderia se tornar nuclear? Ou ainda existe alguma chance de evitar isso, de alguma forma? Bem, ainda existe uma chance de evitar isso. Eu acho que, como acontece muitas vezes, as pessoas só acordam quando a gente já está à beira de um desastre. Ou seja, a gente pode chegar perto de outra crise dos mísseis de Cuba, em que basicamente teríamos 2 opções. Ou entramos em guerra, o que provavelmente acabaria virando uma guerra nuclear, ou damos um passo para trás. Mas claro, isso é muito perigoso, e é por isso que os russos também têm tentado evitar essa situação. Só que isso pode ser justamente parte do motivo pelo qual eles estão ficando mais agressivos nos bombardeios na Ucrânia, para mostrar que não podem ser totalmente previsíveis. Porque se você ficar muito limitado, os europeus e os americanos vão achar que têm o controle da escalada, que podem atacar um pouco dentro da Rússia, medir exatamente como ela vai reagir e depois conseguir reduzir a tensão. Então eu acho que o raciocínio no Kremlin agora é: precisamos ensinar os europeus a voltarem a ter medo de nós. E o mesmo vale para os americanos.
Eu não acho que a gente tenha passado desse ponto ainda. A guerra não é inevitável. O problema é que muita gente acha que ela é. E quando você passa a pensar assim, aí sim a diplomacia vira só uma fachada. E todo mundo começa, na prática, a se preparar para a guerra. E aí isso acaba se tornando, inevitável. Mas eu não acho que a gente chegou lá ainda, embora esteja claro que estamos indo nessa direção. Quer dizer, se você ouvir o que os políticos europeus dizem, ninguém fala em paz. Pelo menos o Trump ainda conversa com os russos. Já os líderes europeus não falam com a Rússia desde 2022. Já são mais de 4 anos boicotando a diplomacia. E é controverso na Europa até sugerir que talvez seja uma boa ideia conversar com seu adversário, ainda mais quando se trata da maior potência nuclear do mundo. Mas não, estamos presos a uma classe política muito, inútil também, o que torna tudo isso ainda mais perigoso. Pois é, tem razão. E fico feliz que você ainda tem um pouco de otimismo, porque eu praticamente já perdi o meu, por muitos dos motivos que você mencionou. Eu vejo os políticos europeus, vejo o governo Trump, vejo a intransigência dos dois lados, o tom cada vez mais agressivo do lado russo e o Zelensky sem nunca desacelerar, sempre tentando levar essa questão cada vez mais adiante. Fica difícil para mim imaginar como a gente evita isso. Espero que você esteja certo e eu errado, porque seria catastrófico para todo mundo se acabar desse jeito. Muito obrigado por ter vindo hoje e por compartilhar sua análise aqui. Só lembrando, o pessoal pode encontrar mais do Glenn Dizon no programa The Glenn Dizon Show, que a gente também assiste bastante e às vezes até usa alguns dos seus vídeos. Sempre muito bom. Valeu, Daniel. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Faz eles colocarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe. Eles podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles.